Sabe onde tem os melhores games, acessórios e serviços para o Nintendo Switch? Na Big Boy Games você encontra os jogos em mídia física, na 03 Games você compra os gift cards, na Cogumelo Shop você encontra o Switch e acessórios, e a Mac Services é assistência técnica de confiança. Todos os serviços atendem o Brasil todo, links e descontos na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Coelho News. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes, né? Tiveram alguns hackers que estão meio bravos com a Nintendo, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Teve anúncios novos de Paper Mario, Ninjala, que é o jogo gratuito, que inclusive a gente trouxe gameplays aqui, ele vai ganhar um modo história e vai ser pago, a gente já vai falar disso. Tem um novo jogo anunciado super legal para o Nintendo Switch, e algumas coisas relacionadas aí a Zelda Breath of the Wild e um Nintendo Switch só digital. Parece que as pessoas não estão querendo isso. Vamos discutir tudo, mas lembrando para vocês deixarem um like aqui, se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações, por favor, e assistirem as gameplays aqui do canal. Todas as notícias estão aqui, ó, na timeline do vídeo, tudo direitinho, separadinho, para você pular diretamente aonde vocês quiserem. Então bora começar. A primeira notícia é aqui do Nintendo Life, e um grupo hacker não está nem um pouco satisfeito com a, entre aspas, censura da Nintendo e, entre aspas de novo, táticas legais para assustar. E eles têm um recado bem claro para a Nintendo, que eles dizem o seguinte: Nintendo, nós não somos um grupo de piratas de software que infringem direitos autorais. O que eles querem dizer com isso? Basicamente, quem falou isso foi um dos integrantes do grupo chamado Team Executor, que é acho que a principal fonte da pirataria para o Nintendo Switch. Ah, Coelho, como assim? Por que eles estão dizendo então que eles não infringem direitos autorais? É porque o serviço que eles prestam, na verdade, é para desbloquear o seu Nintendo Switch. O desbloqueio e a pirataria são duas coisas completamente diferentes, porque uma coisa é você desbloquear o seu console para que você possa criar mods, para que você possa colocar o seu próprio código. Os desenvolvedores, eles de repente têm a possibilidade de testar os seus códigos dentro do console. Outra coisa é o que o pessoal faz, que é de ripar os jogos e colocar em torrent aí e fazer pirataria no console. Essa parte é super errada. A outra parte é discutível, né? Você quebra o contrato que você tem com a Nintendo de licenciamento do console, você perde a garantia dele, vai contra os termos de uso dos serviços da Nintendo fazer isso. Só que existe uma linha de pessoas que pensam diferente, que lutam diferente, e a lei de diferentes países também agem diferente em relação ao que você pode fazer com o produto que você comprou. Inclusive ele diz isso aqui, ó: acreditamos firmemente no direito de reparar a legislação, um movimento crescente para neutralizar o controle monopolista do hardware, que é propriedade do consumidor que pagou por ele em primeiro lugar. Então tem um grupo de pessoas que defendem que se você pagou por um produto, você tem direito a fazer com ele o que você quiser. Se você quer apagar toda a memória dele, se você quer hackear ele todo, se você quer simplesmente acessar os códigos internos para que você consiga fazer backup dos seus dados, você deveria poder fazer isso, né? Apesar das empresas elas não quererem por motivos óbvios, né? Porque uma coisa leva a outra. Você fazer isso não é contra a lei, mas você permite com que várias pessoas ajam contra a lei, né? E aí até que ponto você deve se responsabilizar pela ação errada dos outros, porque você de certa forma está facilitando isso. Eu, por exemplo, na época da faculdade, eu desbloqueei o meu Wii, eu nunca usei um jogo pirata sequer. Vocês podem ver a minha estante, tá bem ali, eu já mostrei minha coleção múltiplas vezes, e tem uma série de jogos de Wii. Eu acho que deve ser a minha maior coleção de jogos de Wii. Só que eu utilizava o controle do Wii para criar mini joguinhos que você podia utilizar ali depois no próprio videogame, né? Eu desenvolvia isso na época da faculdade, estudava, isso era super legal. Os mods, os homebrews que o pessoal faz, é bastante interessante, né? E não é contra a lei. Mas como a Nintendo está entrando em contato com as lojas que vendem esse negócio e mandando contrato legal, né? Falando só, você tem que parar com a venda dessas coisas, não necessariamente eles ganhariam isso no tribunal. Mas o que eles fazem? O que eles falam isso aqui, ó?
A gente não está feliz com esse tipo de censura que está sendo imposta por liminares legais que nos fazem parecer algo que não somos. Um bando de piratas de software que infringe direitos autorais. Acreditamos que muitos desses casos, né, da Nintendo mandar um aviso legal, olha só, a gente vai te processar se você não parar de vender isso, são baseadas em táticas legais de medo. Isso é, infelizmente, suficiente para conseguir que um pequeno vendedor, que são geralmente empresas secundárias administradas por entusiastas, não possua capacidade financeira ou legal para combater essas ações judiciais no tribunal e simplesmente desistam e interrompam totalmente as operações, né? Isso é comum também, é de interesse da Nintendo que esse tipo de coisa não exista, não necessariamente eles estão infringindo uma lei, mas eles sabem que a Nintendo é forte e que eles têm bons argumentos também, e que existe uma possibilidade deles ganharem. E se eles ganharem, o prejuízo é gigantesco. Então é simplesmente mais fácil parar de vender e não mexer mais com esse tipo de coisa. E aqui, ó, inclusive tem notícias sobre isso. Lojas que vendem Switch hacks de pirataria desaparecem após a ação da Nintendo, né? A Nintendo entra em contato com essas lojas e as lojas evaporam depois disso. É difícil esse tipo de coisa realmente, porque não é contra a lei você piratear piratear é contra a lei. Não é contra a lei você desbloquear uma peça de hardware para você fazer teste, entendeu? E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu acho que no fim das contas é muito pior para a Nintendo, é ruim para o ecossistema você fazer isso. E o que deveria parar realmente são o compartilhamento de torrent, de jogos, esse tipo de coisa. E se a Team Executor, eles são realmente contra isso, eu acho que pelo menos no software ou na forma com que eles fazem e permitem esse desbloqueio, eles deveriam impedir com que as pessoas possam fazer esse tipo de pirataria se eles não estão querendo que esse seja a utilização final. Se eles conseguiram desbloquear o Nintendo Switch, eles devem conseguir de alguma forma com o código que eles injetam dentro do console para o desbloqueio, impedir que isso aconteça. Então, eu acho que eles deveriam fazer isso. Essa é a minha opinião. Qualquer software que vai desbloquear o seu console de forma legal, para evitar qualquer tipo de problema e evitar essa parte ruim, que é a pirataria, que atrapalha o ecossistema, atrapalha a venda dos consoles, gera um monte de problema, principalmente para desenvolvedores pequenos que não ganham milhões e milhões e milhões, estão tentando vender os seus jogos ali. Eles deveriam impedir que esse tipo de coisa acontecesse. Então, parte da responsabilidade é deles sim, e deixa o tribunal decidir quem que tá certo, quem que tá errado, com todos os detalhes na mesa. E eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso, né? A minha opinião é que pirataria é errado e as pessoas têm que saber disso, sabe? E outra coisa, agora aqui uma notícia dos nossos amigos Nintendo Boy, o link deles vai estar aqui na descrição, que é o novo trailer de Paper Mario que foi lançado, né, gente? Ontem saiu um trailer de Paper Mario e que deu uma visão geral super bacana do jogo e detalhes para o novo sistema de batalha, e confirmou que a gente realmente vai ter companions. Vamos fazer um overviewzinho super rápido aqui do que foi mostrado. Para começo de conversa, a premissa o próprio castelo da Peach foi roubado. E aí você tem que passar por 5 áreas diferentes para conseguir pegar diversas informações e conseguir diversos poderes para resgatar o castelo de volta. Então, tem coisa de Egito Antigo ali, parece, ruínas antigas, né? Tem uma área toda legal que você vai passear de barco ali, que está sendo mostrado agora. E você pode ver que às vezes aparece como companions do Mario, inimigos, né, do Mario. A Bob-omb, o Kamek, né, que é aquele mago que solta... Aí, ó, o Kamek aí, vocês estão vendo ele. Que agora eles vão ser companions do Mario e te ajudar, porque aparentemente não é de interesse de ninguém que o castelo da Peach seja sequestrado, nem dos inimigos, eles mesmos é que querem sequestrar, não querem que uma outra pessoa sequestre. É um negócio de Velho Oeste, o jogo parece estar incrível, tem até talk show ali, batalha aérea, mas o mais interessante que eu queria mostrar pra vocês é o sistema de batalha, né? Que você vai colocar os personagens e reorganizar eles, e você consegue também fazer um slide. Isso é uma coisa nova que a gente não tinha visto antes. Vocês estão vendo aí, ó, além de girar os personagens, você vai poder fazer o slide, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, desculpa.
os personagens estão ali, você arrasta eles pro outro lado. Por que isso? Porque agora, aparentemente, os ataques que você tem, por exemplo, a bota, ela consegue atacar todos em linha em uma distância mais longa, enquanto que a marreta, ela consegue acertar um ângulo maior. Então você vai ter que organizar os seus inimigos ali e pensar estrategicamente em quais itens você vai utilizar para que você cause o maior dano. Se você for utilizar a marreta, você consegue colocar os inimigos num cone, não necessariamente em linha, né, e causar dano em todos eles ali. E se você for utilizar o pulo, é melhor que todos eles estejam enfileirados. Então, eu tenho certeza que uma diversidade enorme de ataques vai dar uma diversidade enorme de danos em diferentes organizações dos inimigos ali. E essa é uma estratégia a mais que vai ter no jogo. A minha preocupação é, nesse trailer, a gente não vê nada em relação a ganhar XP. O que era um problema no Paper Mario Sticker Star. Basicamente, as batalhas elas eram muito inúteis, porque você não passava de level batalhando simplesmente, né? Então, você acabava querendo evitar as batalhas do que, na verdade, você querer lutar. Nessas batalhas aqui, as recompensas que a gente aparentemente está ganhando são moedas. E tem que ver como é que vai ser a economia do jogo, para que você vai utilizar essas moedas. E parece legal, é interessante, mas eu realmente espero que a gente tenha um incentivo a mais para entrar nas batalhas, que não seja simplesmente a batalha em si e ganhar moedinhas, né? Uma coisa que eu achei legal também, que vocês viram ali atrás, é as lutas contra objetos do mundo real. No último Paper Mario, a gente utilizava esses objetos do mundo real a nosso favor. E agora, aparentemente, eles viraram nossos inimigos, né? Outra coisa, a gente viu que são 5 áreas diferentes dentro do jogo, pelo menos o que foi confirmado até agora, e aparentemente vai ser isso mesmo, são 5 áreas diferentes que você vai viajar ao redor do mundo. O mundo parece ser bastante interconectado, que você vai de um ponto a outro sem necessariamente escolher alguma coisa no menu, né? E desde o Paper Mario The Thousand Year Door e do Super Paper Mario que a gente não vê isso, então isso foi uma coisa que me empolgou bastante, ser um mundo interconectado, de fato, que você vai andando para os lugares, isso é muito legal. O gameplay também parece estar bastante variado, tem vários minigames diferentes que você pode fazer, e eles mostraram, se não me engano, 4 coisas ali que parecem boss fights. Isso me preocupa um pouquinho também, porque eu não sei se eles mostraram praticamente todos os boss fights, ou pelo menos boss fights principais que vão ter em cada uma das áreas, então isso me deixou um pouquinho preocupado. Mas é isso aí que eu achei desse trailer, queria resumir pra vocês aqui, aproveitar o Coelho News pra poder falar disso. O jogo tá absolutamente incrível. Digam pra mim nos comentários alguma coisa que vocês tenham reparado em relação ao jogo que eu não cheguei a comentar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Olha só, Ninjala, que é o jogo gratuito que a gente trouxe gameplay aqui, mais uma notícia do Nintendo Boy, ele ganhou um novo trailer pro Story Mode e pra Season 1. O Story Mode, ele vai custar ali cerca de 1.000 ien lá no Japão. Provavelmente nos Estados Unidos ele vai custar cerca de 10 dólares, então também não é tão caro assim. No Brasil, eu não sei se ele vai estar na loja brasileira, mas se tiver, provavelmente vai ficar ali na faixa de uns 30, 40 reais o valor do modo história do jogo. Como vocês podem ver, o modo história do jogo ele vai ter as cutscenes, né, contada através de histórias de quadrinho, então não são necessariamente coisas animadas, mas a jogabilidade em si é muito parecido com o modo história de Splatoon, onde você vai passando de fases, derrotando inimigos, tem até aquele slidezinho que você tem no Splatoon, sabe? A jogabilidade do jogo, ela é bem diferente da jogabilidade de Splatoon, mas a forma com que o jogo é pensado e construído, tanto em termos de competitividade quanto em termos do single player, lembra bastante a forma com que Splatoon é feito. Então a gente pode esperar puzzles no meio de fases, ação com bastante inimigos variados que você vai ter que pensar como você faz para derrotar diferentes tipos de inimigos, e chefes gigantes e bastante interessantes com uma música bem bacana. Eu acho que é isso que a gente pode esperar desse Story Mode. Também foi lançado um trailer muito bonitinho da Season 1, que é o primeiro pacote de conteúdos gratuitos que vai ter dentro do jogo. Então olha só que bonitinho esse trailer, com vários dos personagens ali aparecendo. O conteúdo que a gente vai ter são esses personagens aí a princípio, mas no modo single player vão ter personagens que não vão ter nesse modo gratuito no multiplayer, né? Então as armas que a gente vai poder utilizar, as roupinhas que a gente vai poder utilizar, os tipos de ataques, né, que os especiais, são esses aí que a gente vai conseguir customizar. Parece bem legal o conteúdo desse jogo. Se eu não me engano, ele lança no dia 24
É isso mesmo, 24 de junho ele vai ser gratuito e a gente vai trazer mais conteúdo de Ninjala aqui no canal com certeza, mas dá uma olhadinha no vídeo de Ninjala que a gente já fez aqui, eu filmei com a Mari, foi super legal e pode ser esse o vídeo de gameplay que vocês assistem hoje para dar um suporte aqui no canal, nos gameplays do canal, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse jogo que foi anunciado para o Nintendo Switch, ele é como se fosse um Fortnite de magos, me lembrou até um pouquinho a lenda de Aang, né, Avatar. Então dá uma olhada que legal isso aqui. O jogo, ele começa parecido com o Fortnite mesmo, de você descendo, ele é um jogo de Battle Royale mesmo, e tem vários magos diferentes, cada um com uma habilidade diferente. Você escolhe as habilidades que você vai ter e você vai pegando runas diferentes que você consegue misturar para fazer diferentes tipos de magia e aí utilizar essas magias no campo de batalha. Esse jogo ele também foi anunciado para o Nintendo Switch, ele vai lançar para todas as plataformas e, cara, eu achei muito promissor. Aparentemente também vai ser gratuito, mas eu não tenho certeza se isso foi confirmado, mas ele é um Battle Royale e normalmente esses jogos assim eles têm bastante vantagem em serem gratuitos. Olha lá, você cria barreiras, consegue atravessar somente a barreira do fogo da sua cor que tá pegando ali. Parece muito promissor esse jogo. Eu gostei bastante do visual dele, a magia de voo também para você chegar aos lugares. Fiquei bastante interessado, queria trazer para você. O nome dele é Spellbreak. E ele foi anunciado recentemente no evento que a própria IGN organizou e vai continuar organizando nos próximos dias. Como eu falei no último Coelho News para vocês, mostrei todos os horários e os eventos que vão acontecer durante essa época de E3, tá? Outra coisa, Gods and Monsters, que foi um jogo que foi anunciado pela Ubisoft e vai estar em todas as plataformas, incluindo o Nintendo Switch. Aparentemente, eles copiou bastante Zelda Breath of the Wild, é bem parecido, e isso gerou uma treta gigantesca com um outro jogo chamado Genshin Impact. Vamos ver se a galera vai ficar revoltada também com esse aqui. Dá uma olhada no visual do jogo, que vazou do Google Stadia. Olha só, o jogo tá bem bonito, né? Bem interessante ali visualmente. A Google fez uma besteira que sem querer disponibilizou durante meia hora para cerca de algumas centenas de pessoas esse jogo para que elas pudessem testar. Era antes da hora, a footage não é final desse jogo, mas vocês podem ver que a grama é bem parecida, as cores são bem parecidas, o mundo é bem parecido e o combate tem ali as suas semelhanças. Isso não sou eu que estou falando, é a internet inteira que está falando ali, ó. Dá pra ver o ambiente lá longe, tem umas ruínas ali que parecem com as ruínas de Zelda, até mesmo a própria renderização parece um pouquinho também, né? O que vocês acham sobre isso? Eu achei interessante, o jogo parece maneirinho, vamos ver o que a Ubisoft fala pra gente em relação a isso aí. E agora, vocês querem um Nintendo Switch que seja apenas digital? A Microsoft já fez isso, a Sony já fez isso, será que a Nintendo vai fazer? O Nintendo Live preparou uma enquete aqui para perguntar para as pessoas se a Nintendo deve ou não lançar o Nintendo Switch apenas digital. Por que eles fizeram isso? Recentemente saiu alguns rumores de que foram homologados, se não me engano, lá na Europa, novos modelos do Nintendo Switch Lite, né? E algumas pessoas começaram a especular que seria um Nintendo Switch Lite Mini e um Nintendo Switch Lite grandão, XL, igual a família de 3DS também tem. Outras pessoas começaram a especular que talvez, na verdade, seja uma versão do Nintendo Switch que não tenha a entrada de cartucho. Ele venha com mais memória e seja somente digital. Talvez ele pudesse ser um pouquinho mais barato? Não sabemos. Mas, olha só que interessante. O que vocês acham que foi o resultado disso aqui? Eu quero saber também a opinião de vocês. Na minha opinião, é uma coisa que talvez seja um problema, porque a gente não sabe se no futuro, num videogame que seja 100% digital, a gente vai conseguir pegar a nossa fitinha e jogar aquele jogo, porque as lojas elas acabaram, sei lá, daqui a 15 anos, né? Isso igual aconteceu recentemente com o Wii, que as lojas do Wii foram desligadas e quem não baixou perdeu para sempre. Se algum jogo é removido do eShop, você não consegue mais baixar novamente, só pode jogar o que já está baixado. Então no futuro, isso pode se tornar um problema. Só que ao mesmo tempo, eu já tenho esse costume. Os meus jogos do Nintendo Switch são praticamente todos somente digitais. Então não faria uma diferença muito grande para mim. No fim das contas, se o videogame ele fosse a um preço um pouco mais barato, talvez fosse interessante. A Nintendo poderia de repente lançar isso numa versão um pouquinho menor, somente digital,
em vez de vender ali por $200, vender ali na faixa dos $179, um pouquinho mais barato, dá mais uma opção para quem quiser entrar para a família do Nintendo Switch, aumentar as vendas do console e usar somente o compartilhamento dentro de casa dos jogos para você conseguir baixar ou então, se você quiser também, obviamente, comprar ali. Mas é uma boa opção para um segundo console para ter dentro de casa. A Nintendo ela já deixou bastante claro que ela quer que o Nintendo Switch seja um console que cada um dos integrantes gamers da família tenha, e não apenas um console para a casa inteira. Essa poderia ser uma forma que eles conseguissem vender esse console para cada um dos integrantes em casa. Só que aparentemente as pessoas não querem isso. Olha só o resultado disso aqui. 23% disse que sim, 64% diz que não quer isso, e aí 13% diz que é indiferente e não se importa. Isso foram quase em 3 mil votos aqui no Nintendo Life, e eu quero saber a opinião de vocês também em relação a isso. O que vocês acham? Que seria uma boa a Nintendo fazer isso? Que seria ruim para o mercado? Eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. E essas foram as nossas notícias de hoje. Muito obrigado por terem assistido, eu espero que vocês tenham gostado desse Coelho News. Eu vou ficando por aqui, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui as suas opiniões que eu quero saber, por favor. E envie o canal para outras pessoas poderem conhecer o nosso trabalho aqui no canal. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Não deixem de acessar as lojas que apoiam o meu trabalho aqui. A Cogumelo Shop é onde você pode comprar o Nintendo Switch e eles batem qualquer preço. Quem for membro aqui no canal ainda tem R$40 de desconto lá. E você também pode comprar os controles, né? Por exemplo, o controle da 8-Bit Do, que eu fiz uma análise recentemente, ou outros controles third party também, a um ótimo valor. Tem a Big Boy Games, que vocês podem comprar os jogos em mídia física, eles estão já com o Xenoblade lá, eles têm alguns jogos com o dólar congelado, que tá, se não me engano, saindo a 270 e poucos reais, o Zelda. Então vocês podem usar o cupom COELHO, tudo em caixa alta, para comprar a um preço mais baixo ainda. E a mídia física, né, galera? Eles sempre têm a mídia física lá pro Nintendo Switch a um bom valor. Dá uma olhadinha lá e usa o meu cupom para vocês terem um desconto, tá bom? Tem a Mac Services, que é a assistência técnica de confiança, tanto para consertar o Joy-Con Drift, quanto para consertar também o seu Mac, o seu iPhone e outros aparelhos que você tenha, como os seus videogames retrô e tudo mais, tá? Eles atendem via WhatsApp para tirar dúvida, vocês podem mandar o WhatsApp para eles, o site deles está aqui na descrição com todas as informações. E para fechar, se vocês gostam de aproveitar as promoções na eShop dos Estados Unidos, vocês podem comprar um cartão de eShop na 03 Games. Eles parcelam, então é uma boa forma de você comprar digital parcelando, aproveitar as promoções parcelando e pagar mais barato também, porque você comprando o cartão de eShop lá é mais barato do que você comprar em dólar diretamente com o seu cartão de crédito na eShop do próprio videogame, tá bom, meus amigos? Então fica aí as dicas para vocês, a gente se vê no vídeo de amanhã, a gente se vê nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, tanto no Twitter quanto no Instagram, e lembrem-se de mandar uma mensagem legal para alguém se sentir feliz hoje, e assim que a gente deixa o mundo mais positivo, beleza, amigos? Então, um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte, e até amanhã! Valeu!